Eu oro, Senhor, para que nós viemos obter do Senhor revelação a respeito dos dízimos e das ofertas. Ó Espírito Santo de Deus, nos conceda a revelação. Queremos sair do nível o qual estamos e queremos entrar em um novo nível, uma nova porta de favor, de graça, de bondade, de prosperidade financeira, em nome de Jesus. Se você crê, concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu quero falar com você a respeito de dízimos e de ofertas. Primeira coisa que nós aprendemos já, amém, que dízimo não é lei. Diga, dízimo não é lei. Isso aí. Também aprendemos já que dízimo faz parte do evangelho da graça, amém. Dízimo faz parte desse evangelho da graça, o qual nós vivemos, amém, nos nossos dias, amém. Diga então, o dízimo faz parte do evangelho da graça, aleluia. Então o que falta para mim e para você, para nós experimentarmos mais de Deus, mais da bondade na área financeira? O que falta para mim e para você? Se nós já entendemos que dízimo não é lei, e que dízimo também faz parte do evangelho da graça, falta nós entregar, confiar e crer que Deus é bom, amém, que Deus é bom. E eu quero passar rapidamente por alguns textos. Na verdade não vamos projetar, só vamos projetar o último para ser mais incisivo aqui naquilo que eu quero falar. Você sabe e conhece a história de Isaac. Isaac, ele semeou em tempos de crise. O que Isaac fez? Ele semeou, ele confiou. No natural, ele guardaria semente. No natural, ele não iria semear. Ele não iria entregar a sua semente para Deus abençoar. Sabe por que Isaac, ele colheu 100 por 1? Porque ele entregou, porque ele semeou. Ele falou, eu confio, independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo, independente da crise a qual nós estamos passando, Isaac semeou, ele entregou para Deus. E quando você entrega para Deus, Deus abençoa, amém. Aquela história da viúva e do profeta Elias. Chega lá, Elias fala, tem alguma coisa para comer? Ela falou, não tem nada, só tem uma refeição para mim e para o meu filho, eu vou fazer e nós vamos morrer. E aí, Elias falou, não, faz primeiro para mim. A mulher, no natural, você faria para o profeta? Claro que não. Você faria para você, para o seu filho e já era. Mas o que aconteceu? A mulher entregou aquilo que tinha para Deus e Deus a abençoou. E não faltou, e não acabou, e houve a abundância. Diga abundância. Glória a Deus. E eu quero agora, pode projetar para mim Mateus capítulo 14, versículo 18. Conta-se a história da multiplicação dos pães e dos peixes. E ali Jesus fez algo excepcional. Eu quero ler com você. Então ele disse, Jesus, trazemos, pode projetar o outro. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Mas eu quero frisar aqui, tomando os 5 pães e 2 peixes. Para acontecer a multiplicação, o que teve que acontecer? Alguém teve que entregar aquilo que tinha para Deus,
para Deus multiplicar, abençoar para os demais. Tomou, entregou para Deus, para Jesus ali, e Jesus, tendo dado graças, abençoou e partiu, e houve grande multiplicação, para que todos comessem e ainda sobrassem. O que eu quero dizer com isso? Se você crê, que eu acredito que você crê, amém? E você confia na bondade de Deus, amém? Qual que é o último passo, então, que eu e você temos que fazer? Entregar. Se eu e você não entregamos a Deus, como que você acha que Deus vai abençoar ainda mais? Deixa eu te falar, você já é abençoado, amém? Concorda comigo? Amém? Você é abençoado. Mas quando você dá a legalidade para Deus te abençoar mais? Quando você entrega aquilo que você tem nas mãos dele. Tudo que você tem é de Deus, certo? Tudo é dele, amém? O serviço que você tem não foi você que conseguiu. Se você crê em Deus, você fala, foi Deus que me deu, certo? Se você ganha um salário legal, você não vai falar, não, foi a minha habilidade que me deu isso. Você vai falar, se você crê em Deus, foi Deus que me deu. Mas você quer sair da medida a qual você está e entrar em uma nova medida? Sim ou não? Porque para experimentar demais de Deus, você tem que entregar para Ele. Entregar para Ele. Fala, Senhor, é seu, não é meu. É seu, Senhor. E aí você está dando a liberdade, a legalidade para Deus abençoar muito mais você. Nós sabemos, irmãos, mas o diabo rouba isso de nós, porque você fala, vai faltar, não vai ter, mas não vai ter para eu pagar aluguel, não vai ter para eu comprar, fazer o rancho, não vai ter para isso, não vai ter para aquilo. Irmão, se você crê em Deus, filho, basta andar crendo, entregue e fale, Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu sei que uma porta vai se abrir. Se o salário que você está ganhando não está dando para você pagar as contas, não é que você tem que orar para Deus te prosperar mais e dar outro trabalho? O que você acha? Sim ou não? Sim. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo não dizimar, eu não estou conseguindo. Senhor, abre uma porta de emprego para mim, me promove. Senhor, você é meu pai, eu vou entregar aqui meu dízimo, crendo que o Senhor vai abrir uma porta de emprego. Eu vou entregar assim a minha oferta, crendo que o Senhor vai me prosperar, crendo que o favor está sobre mim, e aonde eu andar, o favor vai me acompanhar. E daqui a pouco, que isso, um salário desse, eu nunca imaginei que eu ia ganhar. Uma casa, eu nunca imaginei que eu ia comprar. Um carro, eu nunca pensei que eu ia ter condição para comprar um carro. Zero. Por quê? Você entregou para Deus. Você entregou para Deus. Você entregou para Deus. E quando Deus toma, Deus abençoa. Quando você entrega o seu dízimo, presta atenção. O 100% é de Deus, certo? Você entregou 10%. Os 90%, Deus deixa você fazer o que, claro, você quiser, sendo prudente, né? Um bom administrador. Mas você entregou os 10%, filho. Os 90% Deus está abençoando. Entendeu? Não vai faltar, porque Deus abençoou, vai multiplicar. Você ganhava, sei lá, R$2.000, vai sair R$4.000. É que você bateu uma meta, é que ganhou um bônus, é que você ganhou isso. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Amém? Amém? Glória a Deus. Então fique de pé. Quero que os irmãos coloquem o Pix da igreja aqui. Eu quero que você dizime e oferte em nome de Jesus, crendo na bondade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar um louvor.
os irmãos podem vir aqui à frente. Vamos orar por esses dízimos e por essas ofertas, em nome de Jesus. Pai, conforme a palavra que foi liberada, nós queremos orar por cada dízimo e por cada oferta que foi dada. Senhor, nós entregamos ao Senhor, dando a você a legalidade para nos abençoar. Nós cremos, Senhor, que cada semente aqui depositada, Deus gerará uma grande colheita financeira na vida dos meus irmãos. Eu quero declarar, Senhor, promoções. Eu quero declarar portas de emprego. Eu quero declarar, Senhor, aquilo que os seus filhos desejam, o Senhor vai dar, para que a alegria deles seja completa. Em nome de Jesus, eu abençoo, consagro esses dízimos e ofertas ao Senhor, e declaro que eles são abençoados, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode se sentar? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vou ter a honra de poder compartilhar uma palavra com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero, mais do que compartilhar uma palavra com os irmãos, eu quero poder ativar o seu coração para aquilo que nós começamos a fazer durante essa semana. Essa semana nós começamos com as nossas casas de paz. Quantos aqui estão envolvidos nas casas de paz? Você que nos acompanha está envolvido também? Amém? Eu creio. E nós começamos a nossa semana de visitas, a primeira semana de visitas, e ouvimos muitos testemunhos. Ouvimos um testemunho agora de um dos nossos irmãos, mas tem muitos outros testemunhos, e é importante que você fale. Amém? Se você tem um testemunho poderoso daquilo que Deus fez, procure um de nós, os pastores, líderes, discipuladores, e compartilhe com ele o seu testemunho, e edifique a vida de outros irmãos, através daquilo que Deus fez e quer continuar fazendo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, e o tema é autorizados para os milagres. Diga assim: eu fui autorizado para os milagres. Sabe que nós precisamos entender a nossa posição em Deus. Nós somos autorizados para realizar milagres, e os milagres são um mandamento do Senhor, e não uma opção. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, quando nós assumimos a nossa identidade em Cristo, nós precisamos entender que existem mandamentos do Senhor para nós. E um dos mandamentos do Senhor são os milagres. Então nós precisamos entender que, da mesma forma como Jesus é o autor da vida, é Ele quem é o autor da fé. A fé é dada por Cristo. Nós precisamos somente entrar no mover do Espírito, daquilo que Ele tem feito e quer continuar fazendo no nosso meio. Nós temos um selo de qualidade. Sabe que essa semana nós estávamos fazendo uma visita. Eu fiz a minha casa de paz na sexta-feira, e um ano antes de voltar da Argentina, o Senhor, por meio de um dos nossos pastores lá, me deu uma palavra profética. E a palavra profética é que o Senhor me usaria para curar pessoas com diabetes. De forma específica o Senhor falou isso comigo. Nós fizemos uma visita na segunda-feira, na casa de um dos nossos irmãos, e eu tive a oportunidade de orar por uma irmã. E eu terminei de orar, minha esposa falou: você lembra da palavra profética? E eu falei: lembro, mas me relembra a palavra. E ela falou, e aquilo me encheu de fé novamente. E na sexta-feira nós fomos fazer a casa de paz. Nós chegamos, reunimos ali as pessoas, eram 3 moças. Estávamos fazendo a casa de paz, e de repente eu perguntei: tem alguém mais na casa? E a senhora me disse: tem um senhor no quarto.
E só que ele não consegue vir até nós, ele já teve a perna dele amputada, ele está com dificuldades, né? Então ele não consegue vir. Eu falei, mas eu posso ir orar por ele? E ela disse, claro, pode orar por ele. E eu cheguei e perguntei o que ele tinha. E o que ele tinha? Ele tinha diabetes. Ele estava num processo, né, ali lutando contra a situação, contra a doença. E naquele momento o Senhor me encheu de fé novamente. Eu coloquei as mãos na cabeça dele e eu creio. Sabe, nós precisamos entrar num nível de relacionamento com o Senhor, onde precisamos entender o nosso lugar naquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor te chama somente para crer. O milagre é parte que o Senhor opera. Nenhum de nós tem o poder de operar milagres. Somente o Senhor, através de nós. E nós precisamos crer naquilo que o Senhor quer fazer. Amém? E para dar continuidade naquilo que eu tenho para compartilhar com os irmãos, eu quero compartilhar então 3 verdades que fundamentam essa autoridade que nós temos para realizar milagres. Diga assim comigo, eu tenho autoridade para realizar milagres. E sabe que a primeira verdade que nós precisamos entender é que precisamos ter fé na autoridade do nome de Jesus. Mateus 28, versículo 18 e 19, se o irmão quiser projetar, Mateus 28, versículo 18 e 19 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, diga toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15 disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, nós fomos comissionados a fazer discípulos. E eu sou apaixonado pela visão da nossa igreja. Sou apaixonado por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E a nossa visão é gerar discípulos. Nós temos encargo nisso. Irmãos, é empolgante falar com o líder, é empolgante falar com os discipuladores, é empolgante estar nas reuniões com o pastor, com os irmãos, porque o assunto é somente um. O assunto é fazer discípulos. O assunto é treinar irmãos. O assunto é capacitar e dar ferramentas aos irmãos. E aí nós temos os nossos cursos de treinamento. Nós temos o curso de maturidade no Espírito, e temos o CTL, e temos o curso pastoral. E o que nós estamos fazendo ali? Nós estamos gerando discípulos. Nós estamos treinando os irmãos. Nós estamos dando condições para que os irmãos cumpram o chamado de Deus na vida deles. E sabe, o Senhor nos chamou para fazer discípulos. E para isso o Senhor nos delega autoridade. E a autoridade está no nome de Jesus. Sabe, todo aquele que nasceu de novo, ele recebeu autoridade. Irmãos, eu sou apaixonado pelo trabalho que nós temos com as crianças, né? Eu tenho diante de mim aqui o Israel, e eu conheci o Israel nos Kids. Não sei quem teve a oportunidade de conhecer o Israel. E algumas pessoas olham o Israel hoje e pensam assim: nossa, o Israel é cheio de Deus. Mas ele já era cheio de Deus nos Kids. É só um processo daquilo que Deus começou a fazer lá atrás. E sabe que eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 meninos e uma menina, o Davi, o João Felipe e a Maria Alice. E, irmãos, é incrível a disposição que eles têm de manifestar a autoridade que lhes foi dada. É incrível. Às vezes eu estou em casa, chego do trabalho, e eu estou cansado, com dor nas costas, eu me sento no sofá e falo: nossa, hoje eu estou com uma dor nas costas. Irmãos, não dá 1 minuto até que um deles se levante, coloque as mãos nas minhas costas e diga: pai, tu está curado em nome de Jesus. E sabe o que é isso? É ter revelação de que Deus deu autoridade. Uma pessoa cheia de autoridade é uma pessoa cheia de fé. Cheia de fé. Sabe,
nós temos experimentado todos os cultos uma porção de fé, uma porção de ânimo, o Senhor tem nos compartilhado, e a minha oração é que você seja cheio disso hoje, e sabe que nós precisamos entender, todo novo convertido, todo aquele que nasceu de novo, ele recebeu autoridade, e essa autoridade está no nome de Jesus. Essa autoridade representa Jesus e representa aquilo que Jesus fez e continua fazendo através de nós. A nossa autoridade, ela está sobre todo o poder do inimigo. Olha o que Lucas 10:19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga nada, diga absolutamente nada, vos causará dano. Sabe que nós temos enfrentado algumas situações, né? Eu tenho a honra de discipular os irmãos ali da Zona Sul, e nós temos enfrentado uma situação no morro ali onde os irmãos vivem, e o conflito, né, entre as facções, mas nós temos nos levantado, erguido mãos santas e declarado que o Senhor é rei naquele lugar. O Senhor, Ele vai estabelecer a sua igreja, e conforme o Senhor estabelece a sua igreja, o império das trevas precisa recuar. E eu estava ativando os irmãos na fé, dizendo: nada, absolutamente nada poderá tocar nos irmãos, porque toda a autoridade nos foi dada. Nós precisamos aprender a nos levantar e agir naquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Mateus 10:1 diz, tendo chamado, Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Sabe, a autoridade, ela é um poder delegado. Você não compra autoridade, você não negocia para ter autoridade. A autoridade é um poder delegado. Ao falar sobre isso, eu te relembro, nós já damos inúmeras vezes esse exemplo, mas eu acredito que seja o melhor exemplo, o exemplo de um guarda de trânsito. Às vezes nós estamos na estrada, o semáforo estraga, um acidente na via, e o que acontece? Nós temos ali um guarda de trânsito, e ele direciona, e ele fala quem anda e quem para, e ele te multa se você não parar quando ele mandar você parar. Ou seja, o guarda de trânsito, ele é uma autoridade delegada. Mas imagine esse guarda de trânsito sem a farda, essa pessoa lá no meio pedindo para parar, essa pessoa lá no meio pedindo para avançar. Eu me lembro de uma situação cômica, que um dia, lá em Sapucaia, eu moro em Sapucaia, cidade maravilhosa, e aconteceu um acidente, e eu me lembro que a pessoa estava ali, atirada na estrada, e um senhor, simplesmente o senhor parou, e ele fazia sinal para os carros parar, ele fazia sinal para as pessoas desviar, e ninguém respeitou aquele senhor. Sabe o que aconteceu? Ele foi atropelado. Eu falei, meu Deus, ele pediu para parar e acabou sendo atropelado. Acabou que os dois receberam socorro quando chegou a ambulância da SAMU. Mas sabe por que esse senhor não foi respeitado? Porque ele não estava revestido de autoridade. As pessoas, elas reconhecem a autoridade. Assim como no mundo espiritual, os espíritos malignos reconhecem a autoridade. Quando você chega e você fala no nome de Jesus, todo espírito maligno precisa reconhecer a autoridade do nome de Jesus. Em alguns encontros, em alguns eventos que a gente faz, casas de milagres, enfim, célula. Uma vez nós estávamos fazendo também uma reunião de célula, e eu precisei ficar em Porto Alegre, o líder em treinamento assumiu, e líder em treinamento quando assume célula se prepara que é desafio, e o líder em treinamento assumiu a célula, deu 20 minutos de reunião, ele me liga, Everton,
Eu falei, oi mano, paz, tudo bem? Ele, não está tudo bem. O que aconteceu? Tem uma guria endemoniada aqui na célula. Eu falei, sério mano, que poderoso. E ele, não é poderoso não, o que eu faço? Eu falei, coloca a mão na cabeça e manda sair em nome de Jesus. E ele, é só isso? Eu falei, só isso. E se não sair, manda sair de novo, até que saia, porque a autoridade está no nome de Jesus. E ele depois, testemunhando para mim, ele disse que desligou o telefone, olhou para a guria endemoniada e falou, você escutou, né? Estava no Viva Voz, irmãos. Você escutou, né? No nome de Jesus, sai agora. E a guria deu um salto assim para trás e foi liberta. E ele achou aquilo incrível. Eu falei para ele, irmão, está disponível. É seu. É no nome de Jesus. Então, a autoridade é poder delegado. Sabe, nós não temos poder em nós mesmos, mas temos a autoridade delegada no nome de Jesus. Não temos poder sobre pessoas. Sabe, se nós tivéssemos poder sobre as pessoas, nós diríamos assim, ei, Samuel, seja salvo. Seria fácil. Mas nós não temos autoridade sobre pessoas, nós temos autoridade sobre espíritos malignos. Então nós oramos e declaramos, espírito maligno, solta a mente dessa pessoa, para que ela possa o quê? Reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador. Então a autoridade, ela está sobre nós somos revestidos de autoridade. Nós temos autoridade sobre o império das trevas, para desfazer toda obra maligna. Sabe, irmãos, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, mas sabe que nós precisamos entender e aprender a ser movidos por isso. Sabe, o Senhor nos chamou para sermos uma igreja de vencedores, e sabe, às vezes eu fico pensando e fico orando pelos irmãos, pelo discipulado, pela igreja, e eu estou orando para que o Senhor levante irmãos com essa visão, irmãos vencedores. E na minha mente, quando eu penso sobre isso, quando eu imagino um irmão vencedor, eu imagino esse irmão andando de cabeça erguida, pisando em serpentes, pisando na cabeça do diabo, andando pela fé, andando no sobrenatural. Sabe, porque o Senhor nos chamou para isso. Se nós olharmos a vida de Jesus, foi exatamente isso. E um dia estudando com os irmãos, numa das aulas que eu dei sobre Evangelhos 2, Lucas e Marcos, estava dando essa aula para os irmãos, e eu estava falando isso para os irmãos, os demônios reconheciam a autoridade de Jesus e falavam, ei, o que tu queres aqui antes do tempo? Mas os discípulos, eles tinham dificuldade de reconhecer a Jesus. Sabe, nós precisamos reconhecer a Jesus, a sua autoridade, o seu senhorio, muito mais que o império das trevas, porque nós estamos desfrutando disso. Essa é uma verdade sobre nós. Agora, de onde vem nossa autoridade? A nossa autoridade vem por dois pontos básicos, que eu acredito que nós precisamos ter revelação profunda sobre isso. A autoridade vem pelo nome de Jesus, e a autoridade também vem pela posição que nós ocupamos dele, ou melhor, nele. E sabe que quando nós falamos sobre o nome de Jesus, nós precisamos entender que o nome representa a pessoa. Eu não sei se você já precisou fazer isso. Você de repente precisava estar em uma reunião, assinar um papel, e você não conseguiu estar naquele momento, e você fez uma procuração. Você já fez isso? Fez uma procuração, e nessa procuração você colocou outra pessoa, para que ela pudesse te representar naquele lugar. Você já fez isso? Bom, normalmente se faz quando você precisa estar em um lugar, e você não vai chegar a tempo. Então você faz uma procuração, você coloca uma pessoa responsável por você, que representa você, para assinar um papel, para fechar um negócio, enfim. Sabe que Jesus fez isso pela igreja? E como que Jesus fez isso pela igreja? Jesus fez uma procuração no seu nome e assinou ela pelo sangue.
Jesus fez uma procuração no seu nome e assinou ela com o seu sangue derramado na cruz. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz e nós nos posicionamos, cremos naquilo que ele fez naquela cruz, nós recebemos uma autoridade pelo nome de Jesus. E essa autoridade no nome de Jesus, ela é representada pela própria pessoa. Então, quando eu estou diante de uma situação, quando eu estou ali em uma libertação, quando eu estou orando por um enfermo, eu nunca oro em meu nome seja curado, porque não tem poder. Mas quando eu coloco a mão na cabeça dessa pessoa e eu declaro, em nome de Jesus, seja curado. Deixa eu te falar uma coisa, existe algo que eu estou fazendo na terra que move os céus em favor dessa pessoa, é o nome de Jesus. Então Jesus fez isso pela igreja. Ele nos deu a autoridade que está no seu nome, e não tem nada a ver comigo ou com você. Às vezes você olha para nós, você olha para o seu pastor, e você pensa em um homem espetacular. Você olha para ele e você fala, uau, eu queria ser como o meu pastor. E você se diminui e você fala, nossa, os meus problemas, as minhas crises, as minhas dificuldades, as minhas debilidades. E deixa eu te falar uma coisa, nada está relacionado com você, nada está relacionado comigo, com aquilo que eu posso ou consigo fazer. Tudo está relacionado com Jesus, tudo está relacionado com aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Nós somos somente representantes do Senhor aqui. Você é um representante de Cristo. Nós somos somente aqueles que o Senhor decidiu, pela sua misericórdia, nos usar. Irmãos, como é poderoso isso. Como é poderoso saber que o Senhor, na sua grandeza, Ele decidiu me usar, decidiu te usar. Você não fica feliz com isso? Você não se sente contente, alegre com isso? O Senhor decidiu te usar. Agora, nós precisamos entender quem somos. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Somente essa parte. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Eu não sei se você já precisou alguma vez fora do Brasil, eu não sei, acredito que somente temos um público brasileiro aqui, né? Mas não sei se você já precisou fora do Brasil utilizar o recurso da embaixada brasileira. Irmãos, é incrível. Então, nesse tempo que nós estávamos morando fora, eu precisei em alguns momentos utilizar a embaixada para tirar a carteira de motorista. Eu precisei da embaixada para regularizar os papéis, para poder vir embora, para fazer a documentação. Irmãos, é incrível, porque você está num país onde as pessoas falam outra língua, mas quando você entra na embaixada, você fala a sua língua. E quando você entra na embaixada do Brasil, você entra na embaixada, você vê a bandeira do Brasil. Eu não sei como é que são os irmãos, eu já fico arrepiado. Eu entrava na embaixada do Brasil, eu via a bandeira do Brasil, eu já me achava em casa, só faltava o chimarrão, né? Aí vamos respeitar, porque eu sou do sul, né? Então, eu olhava, não tem o chimarrão, mas tem alguém para me representar. Sabe, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Sabe, quando nós chegamos, o reino dos céus chega. Sabe, semana passada, semana retrasada, o pastor falou algo que queimou muito forte no meu coração. Nós precisamos entender que quando estamos fazendo uma visita numa casa de paz, quando nós chegamos naquela casa, o reino dos céus chega. E quando o reino dos céus chega, tudo que está disponível nos céus, está disponível para você e para aquela família naquele lugar. Então nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo na terra. Nós temos autoridade no nome de Jesus para representá-lo.
Irmãos, é incrível, sabe? Nós tivemos, inúmeras experiências, mas eu me lembro que logo que nós chegamos eu não falava espanhol. Hoje eu falo, mas preciso melhorar. Mas eu não falava nada. E eu cheguei, nós fizemos uma casa de milagres. E, a pessoa caiu endemoniada. E eu pensei, falo espanhol ou falo português? Será que esse demônio fala espanhol? Irmãos, caiu no chão. E eu olhei para aquela pessoa endemoniada, compaixão, né? Compaixão no meu coração, amor pela pessoa. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, sai agora. Você sabe o que o demônio fez? Não te entendo. Não falou isso. O demônio saiu na hora. Irmãos, nós precisamos entender que somos embaixadores de Cristo na terra. O nome de Jesus é somente um nome. Quando nós falamos o nome de Jesus, todo principado e potestade precisa se curvar, precisa obedecer à autoridade que está no nome de Jesus, o qual nos revestiu. Sabe, nós somos o corpo de Cristo, mas Jesus é o cabeça. E a cabeça, ela não consegue fazer nada se o corpo não estiver bem encaixado. E irmãos, é óbvio que quando nós chegamos, nós demoramos, né, a nos acostumar a uma nova rotina, são novos irmãos, eu tenho que me readaptar com a cultura, mas como o Senhor foi gracioso comigo. Como o Senhor foi poderoso naquilo que Ele fez. Quando eu olho para os irmãos, quando eu olho a igreja que nós temos, a intensidade no momento do louvor, a intensidade quando nós estamos orando, a intensidade quando nós estamos nos reunindo, eu sou apaixonado por aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é o cabeça, e tem edificado um corpo nesse lugar. O Senhor tem edificado uma família nesse lugar. E este corpo representa Jesus. Sabe, a cabeça não pode fazer nada se o corpo não andar em sintonia com a cabeça. Por isso que essa semana passada nós iniciamos as casas de paz, e era lindo ver as fotos dos irmãos. E eu me alegrava, e eu mostrava para minha esposa, mostrava para os meninos. Eu fui fazer a casa de paz, eu não via a hora de chegar e poder enviar a foto para os irmãos daquilo que Deus estava fazendo. Ou seja, nós somos um corpo, nós possuímos um só cabeça, e o Senhor está edificando sua igreja. Precisamos reconhecer e conhecer a autoridade que temos por estar conectados ao cabeça, que é Jesus. Tudo o que Deus faz por meio do seu corpo. Deus não expulsa demônios, você expulsa. Deus não cura pessoas, você cura, por meio da autoridade que Deus te deu no nome de Jesus. Não é que Deus não tem poder, é que Deus te deu o poder no nome de Jesus. Não é que Deus não pode, Deus pode todas as coisas. Às vezes as pessoas olham as situações, os problemas do mundo, o Covid, as mortes, e elas falam, será que Deus não se preocupa? Eu estou na frente delas e falo, claro que Ele se preocupa, eu estou aqui. Você consegue entender isso? É claro que Ele se preocupa, nós estamos aqui. O Senhor nos levantou, o Senhor nos salvou para quê, irmãos? Para que nós criássemos o nosso grupinho e fôssemos felizes para sempre? Claro que não. O Senhor te salvou, o Senhor curou suas feridas, transformou sua alma, para que você hoje fosse canal de vida na vida de outras pessoas. Deus continua fazendo. E sabe que quando nós anunciamos a salvação, nós precisamos crer que de fato o Senhor operou naquele lugar. Sabe que quando eu oro, irmãos, quando eu oro por alguém, quando eu faço a oração de confissão, eu não fico em dúvidas.
eu tive um tempo que eu ficava em dúvida. Eu ficava, será que essa pessoa creu de fato? Às vezes a pessoa fazia oração, não fechava o olho, eu já ficava assim, não fechou o olho, não sei, não chorou, eu estou me segurando aqui, eu choro muito, então, não chorou, eu falo, meu Deus, será que, antes eu ficava assim, mas sabe que, à medida que nós vamos crescendo, em maturidade, crescendo em conhecer o Senhor, nós vamos descansando naquilo que o Senhor faz. Então hoje, quando eu oro por uma pessoa, eu faço a oração de confissão, sabe o que acontece comigo depois? Eu me alegro, porque realmente o Senhor salvou, eu creio, sabe, nós precisamos crer nisso, precisamos ter convicção de fé e jamais duvidar. Por que jamais duvidar? Porque a palavra diz que todo aquele que confessar, crer e confessar, crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Eu só preciso orar, eu só preciso declarar a pessoa, eu só preciso orar com a pessoa para que ela declare Jesus como Senhor e Salvador. Salvar, somente o Senhor pode. E Ele disse, todo aquele que crer e confessar será salvo. Olha o que diz lá em Atos capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Atos capítulo 3, do versículo 6 ao 8, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, então seria mais ou menos assim: a pessoa está deitada ali, ela não consegue caminhar. Pedro olha para ela e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. A pessoa está sentada ainda. Pedro vai, pega pela mão e puxa. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se Pedro orasse por aquele enfermo e duvidasse, ele ficaria sentado, sim ou não? Sim ou não? Porque Pedro disse: em nome de Jesus o Nazareno, anda. Ele levantou sozinho? Pedro foi, pegou ele pela mão e o pôs em pé. Sabe por quê, irmãos? Não podemos duvidar daquilo que o Senhor está fazendo, jamais. A dúvida não pode ser jamais, ela jamais pode ocupar o nosso coração, jamais, nós nunca duvidamos. Irmãos, quando eu estava naquele quarto orando por aquele homem, sem a perna, metade da perna, e eu orando por ele, e ele olhando para mim, e a compaixão no meu coração, naquele momento eu estava acreditando, eu estava acreditando que o Senhor poderia restaurar a perna dele, eu estava acreditando que o Senhor poderia fazer ele levantar e pular de alegria, eu estava crendo que o Senhor poderia curar ele, eu creio. Você crê também? Você precisa ser ousado na fé. Pedro orou, ele foi curado, mas como ele não se levantou, Pedro o tomou pelas mãos e o colocou em pé. Sabe que a fé, ela é uma verdade absoluta, assim como a autoridade. Então, se você tem fé, e a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, você também precisa crer que Deus te revestiu de autoridade. Você precisa crer que quando você chega, Jesus chega. Quando você fala no nome de Jesus, a obra irá acontecer. Os demônios precisam te obedecer. Irmãos, é lindo aquilo que o Senhor faz e tem feito no nosso meio. Sabe, na cruz Deus fez tudo que precisava fazer por nós. Sabe, às vezes nós nos apegamos com detalhes, e eu respeito os irmãos, porque de fato somos detalhistas, e eu aprendi a ser detalhista em oração.
Então eu não oro mais por carro, eu dou detalhe, marca, cor. Enfim, sou detalhista. Eu aprendi a ser. Irmãos, os irmãos, nós oramos muito tempo, tanto o Davi como o João, não é que nós não oramos para ter filhos, mas eu não orei com tantos detalhes assim. Graças a Deus, Deus nos abençoou com uma beleza que veio da mãe. Mas a Alice, irmãos, nós orávamos, e eu orava, eu declarava, eu queria os detalhezinhos, eu queria ela com o cabelinho do João, e tá encrespando. E eu orava e dizia, eu quero ela com as bochechas da mamãe, eu quero ela do tamanho do papai, e eu orava, e eu criava. Irmãos, sabe que o dia que eu peguei a Alice no colo, eu tive a graça de assistir os 3 partos. O dia que eu peguei a Alice no colo, eu olhei para ela olhou para mim e eu falei, meu Deus, Deus de detalhes. Mas sabe, nós precisamos aprender a não duvidar daquilo que nós pedimos ao Senhor. Sabe, eu sempre costumo falar para os solteiros, ore, dê detalhes daquilo que você quer. O Senhor ouve a oração do justo, sim ou não? Sim ou não? Ore. Priscila faltou na oração, mas eu orei. Eu orei. Mas ela orou também, eu creio, em nome de Jesus. Ela disse que orou. Irmãos, então nós precisamos aprender que tudo que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez. Ele fez na cruz. Ele entregou o seu Filho em nosso favor. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos nos posicionar em autoridade, crendo na obra consumada. Precisamos também, na verdade, aprender a lidar com o diabo. Pastor, eu preciso aprender a lidar com o diabo? Claro, aprender a colocar ele no lugar dele. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Existem pessoas que elas resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. Está errado. É se submeter a Deus e resistir o diabo. E sabe que quando nós falamos sobre resistência, resistir é se opor, é ser contra. Olha, pensa comigo, você está no alto de uma montanha e alguém tenta empurrar você ladeira abaixo. O que você vai fazer? Você vai deixar? Não, você vai resistir. Resistir até que você saia daquela condição que você está. Sabe, muitos irmãos param. Por que os irmãos param? Primeiro, eles não reconhecem a autoridade que têm. Segundo, eles não aprenderam a lidar com seu inimigo. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso inimigo. E como que nós lidamos? Nós resistimos por meio da palavra. Então o primeiro ponto aqui da autoridade, a autoridade no nome de Jesus. Mas o outro nível de autoridade está conectada com a posição em Cristo. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 19, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você entende o poder que você tem em Cristo? O Senhor disse que Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas
o Senhor também diz que nós agora ocupamos um lugar, e ocupamos esse lugar em Cristo, onde estão todas as obras malignas debaixo dos seus pés. Faz assim, debaixo dos seus pés. Você pisa na cabeça do diabo. O diabo não toca em você, você pisa na cabeça do diabo. Sabe, e por que ele fez isso? Diga assim, por causa do seu grande amor. Diga com convicção, diga por causa do seu grande amor. Sabe, ele fez isso por causa do seu grande amor por nós. E onde ele fez isso? Na cruz. Então na cruz, quando Jesus foi cravado naquela cruz, você foi cravado juntamente com ele. Quando Jesus ao terceiro dia ressuscitou, você foi ressuscitado junto com ele. Agora, é somente isso, pastor? Não. Quando Jesus se assentou à destra do Pai, você se sentou com ele também. Você precisa entender o seu lugar. Irmãos, é muito ruim viver uma vida sem entender a posição que nós temos em Cristo, sem entender a posição que nós ocupamos nele. E essa é a nossa posição atual. Nós precisamos entender que não está nada relacionado com aquilo que nós podemos fazer, não está nada relacionado com aquilo que eu fiz ou irei fazer. Tudo está relacionado com Cristo. E sabe o que eu acho mais lindo disso tudo? O Senhor colocou o diabo, todas as obras malignas debaixo dos seus pés. E eu te pergunto, qual é a parte mais inferior do seu corpo? Seus pés. Os seus pés. Olhe para os seus pés agora. Quando você olha para os seus pés, você olha para aonde? Para baixo. Sabe o que o Senhor nos diz sobre isso? Você precisa aprender a olhar o diabo, a olhar as situações, as circunstâncias da posição que você está. Você olha de cima para baixo, e dessa forma você resiste ao diabo. Dessa forma você coloca ele no lugar dele, e você diz: acima estão sobre todas as coisas, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, eu piso na sua cabeça. Essa é a sua posição. Mas sabe, nós precisamos entender cada vez mais isso. Toda autoridade na terra é exercida pela igreja, toda. Por que que o mundo é contra a igreja? Por que que as pessoas se levantam contra a igreja? Por que que, irmãos, e eu fico pensando as artimanhas do inimigo, né? A pandemia chegou. A pandemia afetou muitas coisas, todos falam sobre isso, mas ninguém fala da igreja. Ninguém fala, a pandemia afetou a igreja. E quando fala que a pandemia afetou a igreja, elas relacionam o pastor e o dinheiro. Mas sabe, irmãos, muitos irmãos, eles resistiram a esse momento, eles passaram pela crise, eles passaram pelas aflições, porque eles estavam conectados à igreja. Nós não podemos jamais, irmãos, jamais, nós não podemos nunca tirar o lugar da igreja. Jesus decidiu fazer todas as coisas por meio da igreja. A igreja é a autoridade, ou seja, toda a autoridade na terra, ela é exercida pela igreja. E sabe que isso é imprescindível que você compreenda. Sabe que é óbvio que nós citamos os discípulos, citamos os apóstolos, e quando nós citamos os apóstolos, alguns irmãos podem dizer assim: olha, pastor, mas era fácil porque eles viram Jesus, era fácil porque eles andaram com Jesus, era fácil eles crerem que poderiam curar as pessoas, porque eles viram Jesus curar, Jesus andou sobre as águas e eles viram. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, nós não temos mais o Cristo físico,
nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, não despreze a igreja, porque a igreja é o corpo físico. A igreja é a manifestação do Cristo na terra. Irmãos, é poderoso você no seu quarto, o seu momento sozinho, a sós com o Senhor. Mas irmãos, você não pode desprezar o poder que tem quando nós nos reunimos como igreja. O Senhor disse que aonde estivessem dois ou mais, Ele se faria presente. Tudo aquilo que dois em concordância orassem, o Senhor responderia. Irmãos, você não pode desprezar esse ambiente. Existe um poder nesse ambiente. Existe um poder naquilo que nós estamos fazendo hoje. Sabe que o grande mistério revelado é Cristo e a igreja. E nós somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Olha o poder que tem em Mateus 18:18. Eu citei, mas é bom ler o texto com os irmãos. Mateus 18:18 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Sabe quem está no comando? Quem está comandando a situação? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, mas se nós não nos posicionarmos, o Senhor não irá operar aquilo que Ele precisa fazer. Se nós não nos posicionarmos e crermos, e concordarmos, e declararmos, seremos uma igreja de milhares, mas se você não concordar comigo, serei somente eu. Por isso que na sua casa você precisa concordar conosco. Você precisa, na sua refeição, no seu momento a sós com o Senhor, dizer: seremos milhares, seremos milhares, seremos milhares. Sabe por quê? Porque você está dizendo isso na sua casa e eu estou concordando com você na minha. E juntos nós estamos declarando uma verdade. Você pode dizer amém? A segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, sobre o fato de nós estarmos preparados para os milagres, para aquilo que o Senhor está fazendo, eu quero falar com os irmãos sobre o poder do Espírito Santo. Sabe que ao falar sobre o poder do Espírito Santo, você precisa entender que existe algo que o Senhor quer fazer no nosso meio, existe algo que o Senhor quer fazer na sua vida, mas toda a provisão para concluir isso, Ele já te deu, já está dentro de você, que é o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha o poder da comunhão. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sabe, esse texto ele é poderoso, mas ele precisa ser uma verdade na nossa vida. Nós precisamos crer que, da mesma forma como os discípulos foram cheios do Espírito Santo naquele dia, você e eu somos cheios do Espírito Santo também. Sabe que Atos 2, ele é o cumprimento de uma promessa que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, Lucas 24, 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, havia uma promessa, o derramar do Espírito. As pessoas, quando viram eles cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, começaram a dizer: estão bêbados,
eles tomaram muito vinho, e eles estão agora delirando. Aí Pedro se levanta, a Bíblia diz que Pedro se levanta, Atos 2, Pedro se levanta, e Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. Pedro começa a dizer: calma, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. O que está acontecendo aqui, ei, doutores das Escrituras, conhecedores da palavra, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse. E sabe que você pode abrir aí comigo, Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Pode passar. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então havia uma promessa, o Senhor havia feito lá em Lucas 24, mas havia uma profecia liberada através do profeta Joel, havia uma profecia sobre aquilo. Então Pedro começa a explicar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas sabe que nós hoje já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado sobre você. Você já é cheio do Espírito Santo. E sabe que o sinal do enchimento do Espírito Santo é o falar em línguas e línguas estranhas. Se você não fala em línguas e línguas estranhas, você irá falar hoje em nome de Jesus. Mas sabe que nós precisamos aprender, exercitar nossa fé e falar, romper com isso, porque esse é um sinal. Existem muitos, este é um dos. Mas sabe o que acontece? Nós precisamos entender que junto com o derramar do Espírito, há muitas outras coisas que são acrescentadas na sua vida. Porque nós lemos aqui Joel capítulo 2 versículo 28, mas se nós pegarmos Joel capítulo 2 versículo 21, coloca Joel capítulo 2 versículo 21, através do enchimento do Espírito, através de uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos entender que existe uma porção de abundância dos céus que vem juntamente com o Espírito Santo, e ele veio e foi derramado sobre a sua vida também. Então Joel capítulo 2 versículo 21 diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Então juntamente com o Espírito Santo, juntamente com o poder do Espírito, vem alegria. Sabe, nas visitas, nas casas de paz, alguns irmãos dizem, nós chegávamos às casas de paz e as pessoas estavam tristes, abatidas, algumas choravam. Tá, mas e quando você saía? Ah, pastor, quando a gente saía, os irmãos estavam sorrindo, chorando, alegres, contentes. A irmã Rejane enviou um áudio de testemunho de uma das pessoas da casa de paz, dizendo: muito obrigado. Por que muito obrigado? Porque eu estava triste, e a alegria agora está no meu coração. Obrigado pela visita de vocês, porque mudou a minha vida, irmãos, isso não tem preço. Juntamente com o derramar do Espírito também vem a transformação. Olha o que diz lá em Joel também 2, agora versículo 22: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Sabe, não olhe para o seu irmão e não relacione mais com ele no nível da carne. Você agora é espírito. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6,17: aquele que se une ao Senhor se torna agora com ele o mesmo espírito. Então nós somos espirituais. Eu não me relaciono mais contigo no âmbito da carne. Nós somos espirituais.
Por isso que nós devemos estar sujeitos às correções, devemos estar sujeitos àquilo que os irmãos mais maduros nos ensinam. É bênção, mas não somente o irmão maduro, o irmão mais novo também ensina, porque no nosso meio aqui, meu Deus do céu, os irmãos converteram ontem e já estão profetizando, já estão cheios do Espírito Santo, já estão te acrescentando na tua vida. Ou seja, nós precisamos nos relacionar por meio do Espírito. Juntamente com o Espírito Santo vem a bênção, versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea da serôdia, virá também provisão abundante, versículo 24, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, virá também restituição, restituir-vos-ei, aleluia, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Restituição, irmãos, quantos testemunhos de casamento, filhos perdidos, sabe, se você não está com seu filho do seu lado, ele ainda continua na ignorância, não perca a fé, ele vai sentar do seu lado, vai, é uma promessa, você precisa crer. Juntamente com o derramar do Espírito, também vem louvor e honra, versículo 26 e 27 diz, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabe, você tem motivos para louvar e adorar o Senhor? Se você não tem, você precisa de uma porção do Espírito, porque a todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem motivos e razões para louvar e adorar o Senhor. Sabe que tem uma canção que nós cantamos, às vezes nós cantamos aqui, e a canção diz, nós vamos mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Eu não vou cantar porque já temos pastores que cantam, então eu não quero tirar o lugar de ninguém. Mas existe essa canção, nós vamos mudar o mundo. Mas sabe, irmão, somente com o poder do Espírito nós podemos transformar o mundo. As pessoas só irão reconhecer que você tem autoridade se você exercer autoridade por meio do poder do Espírito, poder do Espírito. Atos 17, capítulo 6, a parte B do versículo diz, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Já falaram isso lá no seu bairro? Na sua escola? Na sua faculdade? No seu trabalho? Ei, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram aqui. E que vamos fazer contra eles? Não há nada que podemos fazer contra eles. Sabe que o evangelho anunciado com o poder do Espírito Santo irá abalar as estruturas desse mundo. E por fim, terceiro ponto, eu quero falar contigo sobre o amor que constrange. Diz assim comigo, o amor que constrange. Sabe que este ficou para o final, é o terceiro ponto, mas deveria ser o primeiro. Nós deveríamos ser guiados pelo amor, nós deveríamos ser tomados por uma compaixão pelas pessoas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe que a compaixão, ela abre um caminho para a manifestação do sobrenatural. Mateus 9,36 diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
Sabe, nós não podemos manifestar o amor de Deus se não houver compaixão. Você não pode caminhar pelas ruas, você não pode chegar na sua casa e ver um perdido sem que a compaixão tome o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor era movido por profunda compaixão. Marcos capítulo 1, versículo 40 e 42 diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, olha o que diz: profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Sabe, Deus é cheio de compaixão. E sabe, irmãos, nós vivemos num mundo onde a compaixão, ela tem dado lugar à empatia. E sabe o que é a empatia? A empatia é você ver a situação de uma pessoa. Às vezes ela está com fome, às vezes ela está com frio, e você tem empatia por essa pessoa. Você olha, você está cheio, você tem no seu guarda-roupa inúmeras roupas, você chega em casa, você tem comida para comer, e você vai ali e mata a fome daquela pessoa, e você vai ali e tira o frio dela, e aí você tem empatia por aquilo. Você não consegue ver a situação sem que aquilo te constrange. Um dia nós estávamos em casa comendo, compramos uma refeição, e aquele dia sobrou bastante até. E o Davi, meu filho maior, me perguntou: pai, o que nós vamos fazer com isso? E eu falei: filho, não sei, quem sabe a gente guarda. E ele: e por que nós não damos a alguém na rua? Eu falei: amém. Nós juntamos tudo que nós tínhamos e nós fomos lá e entregamos para o morador de rua. Irmãos, quando nós estávamos saindo, ele falou: pai, só um minuto. Ele abriu o vidro, agora pode ser que eu chore. Ele abriu o vidro do carro e falou: ei, Jesus te ama. Você crê? E ele: creio, eu creio que Jesus me ama. Você precisa ser salvo. A criança é poderoso. E sabe, aquele dia eu voltei para casa constrangido por aquilo. Nós precisamos ter empatia, mas sabe, irmãos, a empatia não eterniza ninguém. A empatia não leva ninguém para a eternidade. Somente a compaixão. E sabe qual compaixão? Pode ser a última vez. Pode ser o último momento. E o que você vai fazer com o seu último momento? Eu vou falar de Jesus. Nós estávamos no enterro de um dos nossos pastores, pastor Eduardo, e o pastor Gilberto falou algo que queimou no meu coração. Ele disse: nós hoje nos despedimos, não do Eduardo, porque não está mais aqui, está com o Senhor, mas nós nos despedimos daquilo que ele fez, e as obras o acompanham. As obras o acompanham. Todos nós, um dia, estaremos diante do Senhor, e as nossas obras nos seguirão. O que você tem feito com aquilo que o Senhor fez por você? De que maneira você tem se posicionado com aquilo que Deus fez por você? Sabe que nós precisamos aprender a ser movidos por uma compaixão. E sabe que tudo isso que eu citei e falei é muito importante fazer. É importante não deixar que ninguém passe fome. É importante deixar que ninguém fique com frio. É importante dar dignidade às pessoas. Mas sabe que o mais importante é escrever o nome dela no livro da vida. Os discípulos voltaram depois de serem enviados pelo Senhor alegres. Uau, nós falávamos e os demônios saíam.
nós orávamos e as pessoas eram curadas. E Jesus disse: calma, filhos, calma. Alegre-se mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eu quero te convidar que você fique de pé nesse momento. Sabe, o Senhor nos chama hoje para romper todas as barreiras da incredulidade que não nos permitem manifestar os seus milagres na terra como no céu. Irmãos, tudo é possível àquele que crê. Você crê nisso? Tudo é possível. Tudo. Tudo. Estava vindo para o culto, estava falando com a Priscila. Às vezes nós olhamos certas pessoas e nós pensamos: eu acredito que Deus pode curar, mas que Deus pode salvar, mas esse está muito perdido. Sim ou não? Você não olha às vezes, pode ser sincero, você olha às vezes para as pessoas e você diz assim: não, eu vou falar, eu vou pregar, mas olha, esse está bem perdido. Irmãos, eu tenho certeza que quando foram pregar o evangelho para mim, me falaram isso, ou pensaram isso, olharam e pensaram: não, eu vou falar, eu vou arriscar, vai que. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos aprender a andar por fé e não por vista. A obra é o Senhor quem faz, a obra quem opera é Ele. Nós somente falamos, nós somente anunciamos, nós somente somos aqueles que representamos Ele na terra. Você é o embaixador, mas de que maneira você irá fazer isso? Reconhecendo a autoridade que o Senhor tem e que o Senhor te deu. Você foi revestido de autoridade, reconhecendo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Deus, foi derramado sobre você. Você agora é cheio do Espírito Santo, mas também tendo compaixão, amando aqueles que o Senhor ama. Pastor, eu não creio que Deus possa amar alguém tão ruim assim. Ele te amou, creia. Você tem um potencial incrível para ser tão mal como essa pessoa, mas Ele te amou, e Ele tem transformado o seu coração, Ele tem transformado sua vida. Feche seus olhos por um momento. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, a morte venceste, o véu tu rompeste. Oh Espírito Santo, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. segunda semana de visitas. Segunda semana. Na primeira semana nós ungimos a casa, nós anunciamos a paz de Cristo, nós encontramos uma família de paz. Mas essa próxima semana será a semana de milagres. Essa próxima semana o Senhor irá te usar de uma forma poderosa. Sabe, eu sinto no meu espírito, Senhor,
te revestido de poder, de autoridade. Rejeite toda dúvida na sua mente. Rejeite tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que está em desacordo com a palavra. Esta semana será uma semana de milagres. Que o Senhor enche o seu coração de compaixão. Que o Senhor enche o seu coração de amor. Amor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro por uma explosão de amor sobre os meus irmãos. Pai, eu oro em nome de Jesus para que eles sejam tomados desse amor, profundo amor. Pai, eu oro, Deus, que esta semana, semana de casa de paz, a semana da segunda visita, seja semana de milagres. Eu oro, Pai, para que enfermos se levantem das suas camas. Eu oro para que milagres aconteçam. Eu oro, Senhor, para que pessoas sejam curadas de suas enfermidades. Eu oro para que pessoas sejam libertas dos seus vícios. Eu oro para que o Senhor use os meus irmãos. Eu oro para que o Senhor revista os meus irmãos de autoridade, de poder, de amor. Levante suas mãos e diga assim comigo: eu fui. Diga mais forte: eu fui revestido de autoridade. Diga: eu sou cheio do Espírito Santo. E diga: o meu coração se enche de amor pelo perdido. Diga: esta semana eu verei na minha casa de paz milagres. Diga: milagres em nome de Jesus. Aleluia. Cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouça, ouça. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço som. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço som. Ouço cadeias quebrando. Escute pela fé, pela fé. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, Aleluia. cadeias quebrar, cadeias quebrar, Aleluia. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Diga aleluia. Diga: eu verei. Diga: eu verei milagres em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer a Santa Ceia agora. Você que nos acompanha na sua casa, o Senhor irá te usar poderosamente. O Senhor irá operar milagres através de você. Amém? Irmãos, eu creio. Assim como eu posso ver você,
eu creio que o Senhor irá nos usar de forma poderosa essa semana. Milagres extraordinários. Ore, somente ore e seja usado pelo Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos compartilhar agora da Santa Ceia. Todos os domingos são especiais, mas o domingo de Santa Ceia, ele é diferente, sim ou não? Ele é diferente. E como é bom ceiar com os irmãos, como é bom fazer parte deste corpo que o Senhor tem edificado nesta cidade, neste país e no mundo. Nós somos muitos, irmãos, somos muitos, e o Senhor irá acrescentar muito mais no nosso meio. Aleluia. Alguém ainda não pegou o seu pão e o cálice? Levante a sua mão para que os irmãos possam te encontrar. Fique com a sua mão levantada até que você pegue. Vocês querem ministrar enquanto eles pegam? Aleluia. Uou, aleluia. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega o seu pão. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Pega o seu cálice. Levante seu cálice. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós precisamos entender o significado da Santa Ceia. A Santa Ceia é a aliança que o Senhor fez conosco. Haverá um dia em que nós cearemos juntamente com Ele, mas enquanto esse dia não chegar, o corpo ceia, o corpo compartilha a Santa Ceia. Mas com qual entendimento? Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele foi para junto do Pai, mas Ele voltará. Sabe, eu quero te convidar, você que está aqui presente, você que nos acompanha, a você ceiar com esse entendimento. O mesmo Deus que se fez carne habitou entre os homens, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. O mesmo, Ele voltará um dia, e quando Ele voltar, todos nós cearemos com Ele. Mas enquanto esse dia não chegar, nós estaremos ceando e declarando e anunciando: Ele vai voltar, em nome de Jesus, amém? Coma do pão, tome do cálice com esse entendimento, em nome de Jesus, amém? Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros
você que nos acompanhou. Quero declarar uma semana abençoada, uma semana de favor, graça abundante sobre a sua vida. Que os milagres do Senhor sejam reais diante de você, aonde você for. Que os milagres te sigam. Que as obras do Senhor sigam você aonde você estiver. Em nome de Jesus. Amém?